Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta noite queria trazer uma palavra sobre Ageu, capítulo 2, versículo 9. A palavra do Senhor vai dizer: e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, para que a gente possa entender o livro de Ageu, o profeta Ageu, precisamos voltar um pouco na história. A Bíblia Sagrada vai falar de um homem guerreiro, um homem batalhador, um homem que enfrentava vários desafios. E a Bíblia vai dizer que este homem ele reinou durante 33 anos, conhecido como Rei Davi. Um homem que matou todos os seus inimigos, um homem que segundo o coração de Deus. E a Bíblia vai dizer que este homem tinha um sonho. Este sonho era construir um templo para Deus. Mas a Bíblia vai dizer que este homem, as suas mãos eram tão sanguinárias que o Senhor não permitiu. E este homem começou a guardar reservas de ouro, de prata, de madeiras, de cedro. E justamente a missão ficou dada para o seu filho, conhecido como Salomão. E a Bíblia vai dizer que o reinado de Salomão foi um reinado pacífico. Ele reinou durante 40 anos e teve essa missão de construir o templo para Deus. Um templo suntuoso, um templo muito poderoso, muito ouro, muita pratas. Só o lugar do Santo dos Santos era um lugar que tinha quase 600 mil ouros diferentes naquele lugar. E a Bíblia vai falar que na inauguração deste templo não houve pregação da palavra. Glória a Deus, aleluia. Não houve ministração. A palavra do Senhor vai dizer que quando a orquestra, os instrumentos começaram a tocar, a presença de Deus foi tão grande naquele lugar que os sacerdotes não conseguiram resistir. E olha que o templo estava cheio, muitos convidados de várias nações. O templo estava pronto para adorar a Deus. E naquele dia, na inauguração, a Bíblia vai dizer que não houve pregação, porque a nuvem pairou, a glória de Deus entrou no templo. E ali não houve ministração da palavra. E a gente vai ver que daí por diante, com seu filho também, não é? A Bíblia vai dizer que com o filho de Salomão não foi muito bem o seu reinado. Ele provocou muita turbulência. Vou falar de Roboão, ao qual que no seu reinado o reino ficou dividido. E daí por diante entrou em grande decadência, declínio. Tanto fazia de o povo estar adorando a Deus, Israel, e com vários reinados, tanto o povo estava adorando a outros deuses. Então, começou a ter uma oscilação. E enquanto vinha reinos para restaurar templo, para restaurar culto, dedicação a Deus, também tinha reino que queria a defamação do Deus Altíssimo, do Yahvé. E a Bíblia vai dizer que Jeremias profetizando que o povo se arrependesse, que o povo pudesse voltar para Deus, mas o povo não quiseram obedecer. A Bíblia vai dizer também que no livro de Joel, que ia vir cavaleiros e uma cavalaria como gafanhotos para destruir todo o povo de Israel. O rei Nabucodonosor, com a permissão de Deus, ele invade Judá, ele invade Jerusalém e ele destrói o templo de Deus Altíssimo. Além de destruir, ele queimou e ainda roubou tudo que tinha dentro.
levou para a Babilônia. E aí, com o tempo, por causa da desobediência do povo, durante 70 anos o povo passou. E a Bíblia vai dizer que também no seu reinado, o rei Ciro da Pérsia, ao qual também guerreou e conseguiu o reinado de Nabucodonosor. A Bíblia vai dizer que ali, durante uma profecia também de Isaías, aquele rei, ele liberta o povo de Israel. Tem um decreto, Deus muda a situação e o que o rei Ciro determina para o povo de Israel é que o povo pudesse reconstruir Jerusalém e pudesse construir o templo de Deus. Então o povo saiu dali com um propósito. Que propósito é? Era reconstruir o templo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que depois de 15 anos, o povo não ligaram para isso. O povo estava mais interessado de organizar sua casa, de levantar, de semear. E é onde vai entrar o profeta Ageu. A Bíblia vai dizer que naquela época o governador de Judá, Zorobabel, e o sacerdote era Josué. Não Josué, que foi o sucessor de Moisés, mas aí é outro Josué. E a Bíblia vai dizer que o povo estava mais interessado de semear. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Ageu que o que eles semeavam, porque o que Deus queria é que a sua casa fosse restaurada, pois a sua casa naquela época estava em ruína. E penso o povo passar por ela várias vezes, o templo que era lugar de adorar a Deus, e ali eles estavam despercebidos, não estava dando valor. E era uma prova tão grande porque eles semeavam tanto, trabalhavam tanto, mas o recurso era pouco. Então, tudo que eles consumiam, o que eles gastavam, do que eles trabalhavam durante 30 dias, se a pessoa trabalhar durante 30 dias e o seu dinheiro não dá para nada. Assim era na vida daquele povo, depois que foi liberto do cativeiro da Babilônia. E interessante que Deus vai e usa, no capítulo 1, verso 8, e diz: trazei e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E Deus ali intima Ageu. E Ageu começa a falar isso para o povo. E eu gostaria de trazer nesta noite alguns pontos que a gente possa sair daqui fortalecido nesta noite. No capítulo 2, a Bíblia vai dizer que no 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo. Interessante, querido, que neste ano, lá no livro Levítico, era o ano da festa do tabernáculo. E Deus começa a criar estratégia na vida de Ageu para usar com o povo. O povo aqui se encontrava desanimado. Os velhos estavam cansados. Os velhos que alcançaram o primeiro templo, eles estão agora numa profecia de Ageu, mas eles estão desacreditados. Primeira coisa, estão até porque tudo que eles colhiam era muito pouco. Trabalhavam muito. Isso dá para entender, querido. Aquele que trabalha muito, se esforça muito e não quer se dedicar das coisas de Deus. Sabe o que eu vejo isso? A desobediência. Quando Deus ele quer algo na vida do homem, e o homem procura primeiro os seus interesses próprios, e se esquece de fazer a vontade de Deus. E tudo aquilo que você trabalhou, o seu recurso financeiro é muito pouco. Consagre a sua vida, consagre o seu dinheiro a Deus. E aqui na festa do tabernáculo, naquela época, era uma festa de 7 dias.
E esses 7 dias eram dedicados a Deus como ato de agradecimento, como ato de colheita muito boa. O povo agradecia a Deus. O povo ia para Jerusalém, levava suas barracas de acampamentos, montava as barracas e passavam durante 7 dias. E no último dia, era o último de muita festança, era o último de muita comemoração, era o último de agradecer, o último dia era um dia extraordinário. O interessante é que no capítulo 2, versículo 1, neste momento aqui, onde Deus começa a usar Ageu, é uma festa de tabernáculo. E Deus vai usar Ageu no último dia dessa festa para profetizar. Mas como? O povo desacreditado. O que eles plantavam, o que eles semeavam, não dava para nada no momento do recolhimento. E Deus vai usar aqui o profeta Ageu. E eu fico imaginando, Deus cria estratégia. O que é que o povo iria agradecer a Deus? Como é que o povo ia adorar a Deus? Passando necessidade, fome, seca. Como é que o povo ia adorar a Deus? Mas a Bíblia vai dizer, e Deus vai usar no versículo 3, para os velhos. Ele diz assim, quem tem sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória. E como a veste agora, não ela como nada os vossos velhos, os vossos olhos. No versículo 4, eu queria iniciar. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué. E Deus diz, o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Trabalhei porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, alguns tópicos. Primeiros, Deus usa estratégia para nossas vidas. Segundo, Deus diz assim para o governador Zorobabel, sê forte. Deus fala com o sacerdote, porque nenhum sacerdote, ele estava desacreditado. Deus diz assim, olha, seja forte também para aquele sacerdote, um líder espiritual. Mesmo assim, ele estava desacreditado nas que Deus poderia fazer. E há uma diferença. Quando Deus diz, estou contigo. Mas aqui, Deus vai usar para tanto o governador, como para Josué, como para o povo de Judá, o povo que estava ali, o povo que estava sem acreditar, porque Deus diz, olha, ele vai dizer assim, olha, eu sou convosco. Há uma diferença. Quando diz assim, eu estou e eu sou convosco. O Senhor estava querendo dizer ali para o povo que Ele estava todos os dias com eles. Deus não ia desamparar. Ele disse, eu sou convosco. O Senhor é contigo, varão. O Senhor é comigo. O propósito que Deus criou na libertação do povo de Israel, usando a vida do rei Ciro, naquela época do Médio Persa, Deus queria que seguisse com o seu propósito, e o propósito de Deus ele nunca deve falhar. E aqui o Senhor estava determinando, dizendo, eu sou convosco. Então, catuca quem está assistindo esse vídeo aí, diz assim, o Senhor nunca vai te abandonar, o Senhor sempre estará contigo. Eu sou convosco. Aleluia, glória a Deus. Interessante que o povo estava desanimado. E o Senhor disse para aquele líder espiritual e aquele governador, seja forte. Não largue as suas forças para o inimigo. Terceiro tópico nesta noite. Primeiro, as estratégias de Deus para a minha e a tua vida. Segundo, eu sou convosco. O terceiro, vai dizer que Deus cria uma aliança. E ele diz assim, olha, e o Espírito habita no meio de vós.
não tem mais. Será que já era pouco para o povo de Israel Deus dizer que ele estava no meio do povo? E agora ele diz assim: o meu espírito, ele está no meio de vós. Você sabe que o Espírito, o potencial do Espírito Santo de Deus, o que ele faz? O Espírito Santo de Deus é aquele que manifesta os dons. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai te levar eu e você para o céu. O Espírito Santo de Deus é aquele que te leva, aquele que te carrega, é aquele que discerne, é aquele que dá discernimento espiritual no momento que mais você precisa. É aquele que te levanta, é aquele que caminha, aquele que enxuga tuas lágrimas, é aquele que não desampara, é amigo fiel, ele habita no meio de mim e de você. Esse é o Espírito Santo de Deus. E Deus diz assim para o povo: eu habito no meio de vós. Esse é o terceiro ponto. Deus habita. Isso tudo para que o povo pudesse criar coragem. Deus estava dando palavra de ânimo, de encorajamento, despertando o povo novamente. Porque os velhos que viram o primeiro e a segunda, eles pensavam: como é que nós iremos construir sem força? De vez que nós estamos sem força até para caminhar. Mas o Senhor disse que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele habita no meio de mim e de você, querido. O quarto item nesta noite, ele diz assim, no versículo 6: pois assim diz o Senhor do Exército: ainda uma vez, dentre pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Olha que coisa grande. A Bíblia está dizendo que Deus, além de dizer que eu sou convosco, além de dizer que o Espírito Santo ele habita, além de dizer agora que ele diz assim: farei abalar o céu e a terra, que Deus estava querendo dizer que o povo pudesse seguir com o seu propósito.